Fala, meu povo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Boa madrugada. Falei boa tarde porque eu tô de tarde aqui gravando. Então vamos lá, ó, continuando o módulo 47, tá? Aproveito aqui esse início de aula para dizer que na questãozinha, teve uma questãozinha ali do beta-caroteno, né? Que tinha ali na primeira aula do módulo 47 que a gente fez. Eu respondi, parece que era a letra D, né? E a resposta é a letra D. Eu acho que eu fui resolvendo só olhando uma estrutura, eu não olhei a outra. Mas aí, só corrigindo, tá? A questãozinha lá do beta-caroteno, acho que era beta-caroteno e do retinol. É mais fácil eu abrir a questão aqui para vocês, né? Ó, deixa eu pegar a questãozinha aqui, rapidez. Eu já mostro ela para vocês, quer ver? Essa questãozinha aqui, ó, do álcool, fenol e enol. Esse era o slide, na verdade, né? Estão vendo minha área de trabalho ali, não tem problema nenhum. Essa questãozinha aqui, essa aqui, ó. Essa questãozinha aqui, parece que eu resolvi ela ali de forma errada, eu olhei só para uma estrutura. Mas ele fala primeiro do beta-caroteno, que é a primeira estrutura, tá? E depois ele fala do retinol, né? Retinol, acho que é isso, retinol, tá aqui, ó. Retinol. A primeira estrutura, né? Na verdade, nenhuma das duas tem aromático. Então, nenhuma das duas tem aromático. Mas a primeira estrutura eu posso dizer que é insaturada. E aí nós ficamos com essas três opções de alternativa. E a estrutura do retinol, que é logo depois da vírgula que ele fala, retinol é um álcool que está ligado a um carbono primário, né? Esse carbono aqui é um carbono primário, é um álcool que está ligado a um carbono saturado, desculpa. E aí você tem aqui, ó, eu marquei a letra B porque eu vi isso aqui, ó, o retinol é um álcool primário, tá certo, mas não tá certo falar que é aromático, né? E não é a letra B, é a letra D, ó. O retinol é um álcool insaturado, porque tem um monte de ligação dupla, tá? Retinol e o beta-caroteno, certo? Então ficou a letra D a resposta correta. Parece na gravação anterior eu coloquei letra B. A Rafa ele me avisou, né, do continente, tá bom? No plantão ali que eu tava do continente agorinha mesmo. Eles me falaram ali, beleza? Continuando então nas funções, hoje a gente vai falar de heteraldeído e cetona, outras três funções. Falamos de três funções, álcool, enol e fenol. E agora, heteraldeído e cetona. Quando a gente pensa nessas três funções, galera, deixa eu tirar meu rosto daqui do meio agora, né? A gente vai pensar o seguinte, vou deixar aqui assim, ó. Qualquer coisa eu vejo depois de novo. O éter, ele é um pouco diferente. Ele vai ter um grupo funcional aqui, ó, radical, oxigênio, radical. Esse radical geralmente é o carbono. E aí eu costumo falar assim, aonde que você estuda, né? Você fala que você estuda onde? Geralmente, eu estudo no coque, não é? Então o éter, eu até brinco às vezes assim, né? Os éterzinhos, são os coquinhos. Nós brincamos aqui, ó, dessa maneira. Todos os éteres são formados por oxigênio entre carbonos. Só que esse radical pode ser aromático ou não. E aí a gente tem a obtenção desse éter, né, a partir da desidratação de álcool. Mas o que tiver ligado, né, esse oxigênio tiver ligado a um carbono, esse carbono pode ter dupla ligação, pode ter tripla ligação, enfim, pode estar participando de um aromático, ele sempre vai ser um éter, tá? Mas o éter mais comum, ele acaba estando numa cadeia aqui entre carbonos fazendo ligaçãozinha normal, tá? Mas poderia ser carbono fazendo dupla sem problema nenhum. E aí nós temos o seguinte, como que funciona a nomenclatura para um éter? Quando você identificar, né, um éter, como que funciona a nomenclatura? É um pouquinho diferente. Antes a gente estava seguindo as mesmas regras dos hidrocarbonetos, mudava o finalzinho lá do álcool. Para o enol seguia a mesma regra, para o fenol já era um pouco diferente. Para o éter é um pouco diferente também. Por quê? Você vai usar o infixo oxi. O meio do nome ali, ó, vai ser oxi. Na verdade, o éter ele tem um grupo epóxi, então por isso esse oxi aí da nomenclatura IUPAC. A menor cadeia lateral e a maior cadeia lateral. Como assim? Para esse exemplo que eu peguei aqui, ó, não tem menor maior, porque os dois lados do oxigênio têm a mesma quantidade de carbonos, 2 e 2. Mas se eu tivesse um carbono só e dois carbonos, menor, maior. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Um carbono de um lado e dois carbonos do outro lado. Qual é o lado menor? Com um carbono.
Se eu tenho um carbono, o prefixo não era met, então aqui nós temos metil, né, como se fosse um radical. Beleza. Só que agora você vai pegar esse cara aqui que era para ser um metano e vai ser o metoxi. Metoxietano. Beleza? Menor cadeia com a terminação oxi, mais a maior cadeia lateral. Então sempre vai ter duas cadeias laterais ligadas a esse oxigênio, porque o oxigênio quer fazer duas ligações, né? Então nós temos aí o metoxietano. Como que ficaria a nomenclatura usual? Aí a gente usa em ordem alfabética e pega como radical. Éter, metil-etil. Só que aí, ó, os dois radicais são metil-etil, né? Mas lembra que é em ordem alfabética. E aí inverte. Então seria o éter etilmetílico. Fechou? Éter etilmetílico. E aí nós temos a base de nomenclatura IUPAC e nomenclatura usual para esses éteres. Tem outro nomezinho ainda para usual que pode aparecer, ó, só como radical, etilmetil-éter, sem o finalzinho ico, tá bom? Nomenclatura de éter não é algo tão comum assim de aparecer, né? Vamos, né? Não estou falando que não aparece, mas é legal que você saiba pelo menos o básico dele, tá? É mais a questão de identificação, né? E esse então é o éter. De todos os éteres que a gente já falou, o éter tem um éter que ele pode ser tido como um radical, tá? E ele tem umas classificações também, como o álcool podia ser um monoálcool, né? Um álcool primário. O éter também tem algumas classificações. Pode ser um éter simétrico ou assimétrico. O que seria um éter simétrico? Com os radicais iguais, ó, CH3 e CH3. O assimétrico, por sua vez, é quando você tem dois carbonos para um lado e um para o outro. Não é igual. Então ele é assimétrico, certo? E ele pode ser lido como um radical, radical alcoxi, beleza? Olha o oxi aqui do éter, radical alcoxi. E aí você tem então o radical aqui, ó, metoxi, etoxi e o fenoxi aqui, ó, pode aparecer ainda como um radical, tá bom? E aí nós temos essas possibilidades de analisá-lo como um radical quando você tem uma cadeia onde tem mais de uma função, até que foi uma dúvida que me perguntaram ali, né, no plantão, que tinha uma estrutura que eu dei ali dos álcoois, onde eu tinha o cloro e o OH, e na nomenclatura vinha hidroxi e cloro como um radical, porque tinha mais de uma função na mesma cadeia, tá? Não é algo tão comum de aparecer assim também, mas existe uma prioridade uma sequência de prioridades na função orgânica, qual função predomina sobre qual função. O ácido é que predomina sobre todos, tá bom? Mas todas as funções orgânicas, aí a gente vai deixar isso para o final de todas as funções. Aí lá no final eu passo para vocês qual é a ordem de prioridade, tá bom? E aí seguimos com o éter. Quais são as propriedades de utilização do éter? Geralmente ele é usado como solvente orgânico, tá? E ele tem uma ação anestésica. Se você já viu aquelas... Deixa eu pegar uma imagenzinha aqui já, ó. Você já viu aquelas imagenzinhas, o pessoal pegando o paninho assim, ó, e desmaiando a pessoa? Então eles colocam éter no paninho, né? Esse éter é o que acaba anestesiando ali a pessoa e ela desmaia, tá? Ele é inflamável, base de Lewis, segundo a teoria de Lewis, né? Tem par de elétrons sobrando aqui e esse par de elétrons pode ser doado. É um antisséptico, cheiro agradável, baixos pontos de fusão e ebulição, ele tende a evaporar com facilidade. Ele é levemente solúvel em água. Por que ele é levemente solúvel e não totalmente solúvel? Porque ele tem uma parte de hidrocarboneto. E lembra que hidrocarboneto é apolar. Só que sobra elétronzinho no oxigênio. Se sobra elétronzinho no oxigênio, pera lá, sobrou elétron no átomo central. Então ele é polar nessa partezinha, mas as partes laterais são apolares. E aí quanto mais carbonos você tem, menos solúvel ele vai ser, porque ele vai ser mais apolar, beleza? Nomezinhos importantes aqui para éter: etoxetano, éter dietílico e o éter comum. Ainda pode aparecer isso aqui como éter sulfúrico, tá? Não coloquei aqui, mas é uma opção, porque ele é obtido através da desidratação de dois álcools utilizando o ácido sulfúrico. Então nós temos aí um éter sulfúrico também como um nome possível, tá? Isso já caiu, mas faz bastante tempo, depois de sei lá quando, nunca mais caiu, tá? Só para mencionar aí. Fechamos o éter, caímos no aldeído.
Como que a gente identifica aldeído? O aldeído já é importante saber a nomenclatura e tudo mais. Ele é uma funçãozinha mais comum, tá? O aldeído vai ter a carbonila, que é esse grupo aqui, ó, ligado a hidrogênio. Então, todo esse conjunto é chamado de aldoxila. Lembra que nós tínhamos a hidroxila para álcool, fenol e enol? Aqui nós temos a carbonila, que é o C-O. Tá, escrever aqui, ó. Só o C-O é a carbonila. Mas quando você tem essa carbonila ligada a hidrogênio, você tem então a formação de uma nova estrutura, que é o grupo funcional aldoxila, beleza? De aldeído. Aldeído com carbonila, aldoxila. E aí nós temos então a identificação de um aldeído. Geralmente o aldeído, tá, ele vai estar sempre nas extremidades. Por que ele está sempre na extremidade? Porque você tem um carbono com dupla OH, só sobra uma ligação para esse carbono. Então ele vai ligando na cadeia principal e ele geralmente está nas extremidades das estruturas, tá bom? Fica uma dica aí para vocês também. Como que funciona eu coloquei a carbonila ali em destaque também para vocês. Como que funciona a nomenclatura? Lembra que álcool terminava em ol? Alcool termina em ol. Aldeído termina em al. E aí fica fácil de identificar. Nomenclatura IUPAC, ó, mesma regra, só que muda a terminação. E a nomenclatura usual tem dois prefixos aqui relacionando a quantidade de carbonos. Peguei um exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu usei a imagem ali, tem 2 carbonos. Então seria et para 2 carbonos, ligação simples, an, terminação de aldeído, al, etanal. A nomenclatura usual ficaria frente à quantidade de carbonos. Ó, eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos, nós usamos o prefixo acet, certo? Acetaldeído. Então, nós pegamos o prefixo para a quantidade de carbonos e a terminação aldeído. Essa seria a nomenclatura usual para o aldeído. Quando tem um carbono só também, ó, esse aqui talvez seja o aldeído mais comum de todos, né? O aldeído com um carbono só, ele tem 4 nomes, na verdade, tem mais um que não está aqui, ó. Metanal, formaldeído ou formol. Você provavelmente já ouviu falar de formol, né? Lembra? Formol usado aqui, ó. Opa! Usado aqui para conservar cadáver, né? Lembra? Não sei se você já visitou aqueles laboratórios, né, anatômicos, aquele cheiro bem forte. É de formol. Formol é um aldeído, apesar do nome aqui, né, talvez te induzir a pensar em álcool, ou não, é formaldeído, nome usual, formol, que é, na verdade, né, metanol. Propriedades. Utilização de esterilizante, é usado em cosmético, conservação de cadáver, está aqui destacado, tá? Ele é líquido a 25 graus Celsius, tem um cheiro que pode ser bom ou que pode ser ruim. Porque eu coloquei bom e ruim aqui, ele vai ser bom e ruim ao mesmo tempo? Não, tá? O cheiro bom é quando você tem aldeídos com grandes quantidades de carbono. O cheiro ruim, né, aquele cheiro ali de formol que você sente, por que o formol tem cheiro ruim? Tem um carbono só. Então, quanto menos carbonos, pior é o cheiro. Aí vai ficando com cheiro bom conforme a quantidade de carbonos, tá? São polares, geralmente tem uma parte polar e uma parte apolar, justamente por causa do par de elétron do oxigênio, que sobra ali, né, como não ligante, mas quanto mais carbonos, menos polar eles vão ficando. Segue a mesma regra de éter que a gente estava vendo. Baixos pontos de ebulição, então eles passam para o estado gasoso com facilidade. E o aldeído mais importante, como eu já mencionei ali para nós, metanal, formaldeído, aldeído fórmico, esse prefixo forme aqui, ó, lembra que a gente viu o acetaldeído? Aqui nós temos o prefixo forme para um carbono. Então, nós temos o aldeído fórmico, tá? Ou formaldeído. Lembra que tinha o acetaldeído? Aqui tem o formaldeído. Prefixo forme, prefixo acet. Utilizado aí, né, para alisar cabelo também. Hoje em dia não muito mais, né? Pelo menos a gente não tem ouvido falar tanto sobre isso, mas há uns anos atrás eram muito utilizados, né? Pensa, ó, tinha que ir no salão ali, ficar com a máscara assim, ó, para poder passar o produto no cabelo, para poder alisar o cabelo, né? Então, é extremamente, né, prejudicial à saúde dos seus fios de cabelo aí. Tem uma imagenzinha só para dar uma risadinha, né? De um leãozinho aqui, ó, no final de semana, precisando fazer uma chapinha.
Só para passar um formal ali, né? Beleza? E aí nós caímos no último grupo funcional. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. 15 minutos. Beleza. O último grupo é a cetona, o último dessa aula, né? Que a gente ainda vai falar de muitas outras funções orgânicas. Todas elas envolvendo regras de nomenclatura, identificação e propriedades. A cetona, por sua vez, talvez você que remova esmalte das suas unhas está, né, lembrando de alguma coisa. De fato, a acetona que você usa é um composto orgânico do grupo funcional cetona, mas a cetona é um tipo de cetona. Na verdade, é o nome usual, né, da propanona. E aí você tem então que toda cetona, obrigatoriamente, ó, ela vai ter aqui a carbonila. Lembra que nós vimos a carbonila ali anteriormente? Ó, vai aparecer a carbonila, só que nessa carbonila, o que vai ter ligado do lado? Carbonos, tá? Você não pode ter, por exemplo, um hidrogênio aqui, ó, porque se você tiver um hidrogênio, o que vira? Aldeído. Então é fácil confundir cetona e aldeído. Como que você vai tirar essa diferença? Vou dar uma dica para vocês, ó. Cetona, o oxigênio está no meio da cadeia, ó, cetona. Escreve aldeído. Vou fazer aqui, ó. Aldeído. Aldeído, o oxigênio está onde? O oxigênio está no final da cadeia. Ó, manja esse macete. Aldeído, cetona. Aldeído, o oxigênio está no final. Cetona, o oxigênio está no meio, tá? E você consegue também lembrar desse detalhe para identificar a função. Só para identificação, claro, né? Mas já ajuda muito. Tem muitas questões que falam só para você identificar a função orgânica. E aí nós podemos ter, então, ó, carbonos, pode ser aromático, pode ser só um carbono e um aromático, né? Todos eles fazem parte de uma cetona. Nomenclatura. Mesma regra de hidrocarboneto, terminação ona. Geralmente, né, os compostos ali, as funções orgânicas mais cobradas em relação à nomenclatura são as que levam as mesmas regras de hidrocarboneto, que daí fica mais fácil de lembrar. E aí a própria terminação que vai mudar, né, ol, al, iona, agora, são terminações que induzem ao nome. E aí é fácil lembrar, tá? Então nós temos aí a mesma regra, só que com a terminação ona. Pega a cadeia principal vai ser com maior quantidade de radical, se tivesse, vai ter que ter a dupla ligação ou a tripla ligação se existir também, não contando a dupla do carbono, né? O carbono com o oxigênio aqui tem que estar mais perto possível do início da cadeia, então começa a contagem mais perto da função, segue aquelas mesmas regras. Lembra que a função orgânica predomina sobre a insaturação agora, e a insaturação sobre, né, as posições dos radicais, né, quanto a ramificações, nessa sequência, tá? Não mudou a regra. Pegamos aqui, ó, essa cadeia. Temos 4 carbonos, começamos a contar mais perto possível do nosso grupo funcional, então ficaria... Opa, subiu ali. Agora. Tá, eu já volto ali. Então aqui, ó, fica 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos, normalzinho, but, somente ligação simples na cadeia principal, ó, an, terminação ona, que é onde está o seu oxigênio da sua cetona, né, o seu grupo funcional cetona. Se você perceber aqui eu não coloquei o número 2, né, mas eu poderia colocar 2 but an ona, ou ainda, deixa eu ver se está ali, não está. Eu poderia chamar ainda, ó, de butan 2 ona. Não sei o que está dando essas loucuras no mouse aqui, quando eu estou gravando a aula, ó. Ele dá uns espasmos aí. 2 ona, tá? Por que eu poderia colocar isso também? Porque daí o 2 indica em qual carbono está o meu radical, né, do grupo funcional, tá bom? Meu dupla O. Não precisaria colocar, porque se você joga nesse carbono aqui, ó, se você jogasse dupla O nesse carbono, você teria um aldeído. E aí não pode ser, né? E aí você muda a função orgânica. Nomenclatura usual, mesmo padrão, radical em ordem alfabética, mais terminação cetona. Então agora você pegaria ali, ó, o mesmo exemplo. Pega aqui, ó, esse cara como referência e o que está ligado a ele vai ser radical, tá? Então temos esse radical e esse radical aqui em ordem alfabética. Um carbono,
começa com M, 2 carbonos começa com E. Então seria etilmetilcetona, em ordem alfabética, certo? Qual é mais comum de aparecer? Nomenclatura IUPAC, tá? Nomenclatura oficial são as nomenclaturas mais comuns. Seguimos em frente com as propriedades e a sua utilização. A acetona principal também, a gente já vai ver aqui, ó, elas são inflamáveis, solvente orgânico, extração de gordura, porque ela tem uma parte apolar que se mistura com a gordura. São líquidas e sólidas, pode se apresentar nos dois estados. Polar por causa do oxigênio, que tem a dupla O ali, né? Então sobra elétronzinho no oxigênio. Ponto de ebulição mais elevado comparando com as outras funções que a gente viu. E nós temos a acetona mais importante como a acetona, que você conhece comercialmente, que é, na verdade, a propanona. Propanona é a acetona comum. E aí você vai provavelmente aí lembrar que já utiliza isso para remoção de esmalte, né? É o que a gente tem mais comum aí. E o nome usual, né? Dimetilcetona. Nomenclatura IUPAC, propanona. Nomenclatura usual para comércio, acetona. Nomenclatura usual de também, né, aí mais para orgânica, cetona comum. E a dimetilcetona seria a nomenclatura usual de fato, por regra, né? Ó, essa e essa aqui. As demais são usuais de cotidiano, tá? Depois, tá vendo um negocinho de foto aqui. Fechou? Então essas são as funções, ó, éter, aldeído e cetona. Com isso a gente fecha a aula 47. E aí a gente termina de responder os conteúdos ali das perguntinhas desse modo. A primeira questão falava sobre as funções orgânicas, então a gente precisava aqui, ó, terminar essas outras funções para poder responder a questão 1. Então vamos lá. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. 21. Dá para a gente resolver. Só tem essa e mais uma, eu acho. Quais são as funções orgânicas oxigenadas presentes na gingerona e no mentol? Mentol já dá uma luz aqui, né? Que é álcool. Mentol é álcool, porque tem um OH ligado ao carbono saturado. E na gingerona, gingerona, vai gingerona. A gingerona tem ali, ó, o oxigênio entre carbonos, e aí você tem um éter. Esse OH está ligado a um anel aromático, tá vendo? Então aqui você tem a identificação de um fenol. E lá do outro lado você tem um dupla O, que está aqui, ó, entre também, né? Não entre carbonos, mas a carbonila está entre carbonos. Então aqui você tem uma cetona. Então, ó, éter, fenol e cetona. Eu acho que eu tinha falado outra, eu acho que eu tinha falado cetona aqui, né? Não sei, agora me deu um negócio aqui. Mas, ó, esse aqui é éter, tá? Vou escrever ali para ficar certinho. Esse aqui é éter, oxigênio entre carbonos. Ah, não sei o que está dando essas loucuras aí na gravação. Éter, esse aqui é um fenol. E esse aqui em cima é uma cetona. Não é cetona. Fechou. Tem a respostinha ali, ó, depois, tá? E o de baixo é um álcool. Quais são as fórmulas moleculares? Fórmula molecular, basta a gente contar. Então, para isso, a gente vai contando todos os carbonos e hidrogênios. Deixa eu ver se eu tirei o efeito. Não. Ficou ali os efeitos? Fica ruim de contar assim, ó. Mas aqui está o gabarito, ó. Eu já contei e ficou dessa forma, tá? Se você ficar com alguma dúvida depois, a gente pode sanar essa dúvida de fórmula molecular no plantão. Mas lembra que no fenol, né, que só tem um hidrogênio faltando para cada um deles. E aí você completa as ligações de carbono com hidrogênio. Então aqui, ó, tem dois hidrogênios e deu. Aí é só contar carbonos, hidrogênios e oxigênios. Aqui também, ó, no ciclo, cabem 2 hidrogênios em cada um desses carbonos, porque não é um aromático, é só um ciclo. Falta uma ligação para esse, uma ligação para esse, uma ligação para esse. Contando tudo, C10H20O. Beleza? Na letra C, ó, cite quais são os átomos de carbono terciário na estrutura do mentol. O carbono 2, 5 e 8. Ó, 2, 5 e 8. Lembra que carbono terciário é que está ligado a outros 3 carbonos. O 5 está ligado a esse carbono, esse e esse. Por isso que é terciário.
Da mesma maneira, o 2, está ligado a 3 aqui, e o 8 também está ligado a 3 carbonos. A questãozinha 4, ó, dava a estrutura para nós, né? Fornece a estrutura e pergunta quais são as funções presentes na nossa estrutura. Olhando aqui, ó, carbono, carbono, carbono. Aqui nós identificamos a carbonila entre carbonos, portanto é uma cetona. Lembra que está entre, né? Aqui embaixo a mesma coisa, ó, cetona também. Então nós temos somente uma cetona, letra D. Tem duas cetonas, né? 2 grupos cetona ali. Tem só mais uma para a gente fechar. Quais são as funções orgânicas nas duas estruturas? Do geraniol e do citral. Na primeira estrutura, ó, carbono e OH. Esse carbono só faz ligação simples. OH ligado a carbono saturado é um álcool. E lá, ó, você vai ver o CHO. Sempre que você perceber a presença de um CHO, esse CHO é um CHO aldeído, tá? Lembra que o CHO, o oxigênio está no final. Então você tem a presença de um aldeído. Geralmente a cetona que pode confundir é CO. Cetona tá assim, ó. Tem um CO. Carbono, CO, carbono. Beleza? Aí aqui é cetona. Agora, apareceu uma cadeia carbônica, né? Sei lá, vamos supor assim, e depois aparece um CHO. CHO, o oxigênio está no final. Então, você tem um aldeído, tá? 2 dicas aí para vocês acharem as funções orgânicas também em fórmulas condensadas. Então, temos um álcool e um aldeído, certo? Exercícios recomendados agora para fechar ali todo o módulo 47, né? E aí, na próxima aula, começamos o módulo 48, que também, se não me engano, eu vou fazer em 2 aulas, porque tem um monte de função no mesmo módulo. Acho que é ácido e os seus derivados. Valeu, meu povo. Obrigado pela aula de hoje e até a próxima. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tem os exercícios extras aqui, ó. Vou deixar como extra, tá? Para depois você resolver. É só pegar lá no Qualquer Arquivos e ir resolvendo certinho. Obrigado, valeu e até a próxima.